Olá, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão que Deus nos enviou para esses dias. A nossa reflexão encontra-se em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. E vamos abordar aqui sobre os dons do Espírito, né? E eu vou ler para que a gente possa aqui falar um pouco. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui a gente tem visto que os dons do Espírito Santo são esses: paciência, humildade, bondade, né, alegria, paz, um semblante de paz, né? Esses são os dons do Espírito Santo. E a gente tem visto no nosso tempo pessoas no nosso meio, do nosso lado, dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas, pessoas irritadas, pessoas que brigam, pessoas sem nenhum pingo de empatia, pessoas agressivas, pessoas que não têm vontade de ajudar, pessoas que não se importam com outras. A gente tem visto isso no nosso meio e a palavra de Deus é clara. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem essas características do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando estava aqui nessa terra, que ele veio para essa terra como humano, Jesus ele falava mansamente, né? Ele ajudava os necessitados, ele curava, né? Ele orava com milhões de pessoas que ali cercava ele para receber uma cura. Jesus ele não só curou, ele abraçou, ele deu ânimo, né? E quando ele abria a voz, quando ele abria a boca para falar, todos ali se calavam, multidões, porque da sua boca saía realmente a palavra do Espírito Santo de Deus. E hoje a gente tem visto gritarias, a gente tem visto coisas terríveis dentro da igreja, né? Mentiras, falatórios um do outro, brigas, até mesmo confusão para cada um ter um cargo, né? Brigas entre pastores, enfim, é uma verdadeira bagunça. A gente tem visto hoje. Eu não falo das pessoas lá fora porque as pessoas lá fora a gente já sabe como é, né? Eu falo entre o meio cristão. Fofocas surge dentro da igreja, irmão que não fala com irmão, né? Mas essa não é a igreja de Deus, né? Claro que dentro da igreja de Deus, a palavra de Deus diz que vai estar sempre o joio e o trigo, mas que não venhamos se igualar com pessoas assim. Ao contrário, se algum irmão te ferir, te falar algo, não revida, mas se chame para orar, abrace, faça aquilo que Cristo faria por ele. A gente nasceu do pecado, somos pecadores. Claro que às vezes dá vontade de fazer algo que carnal, né? Quando somos chateados, como quando somos maltratados. Mas aqui a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar o Espírito Santo todos os dias. A gente tem que nos encher do Espírito Santo todos os dias.
E os dons do Espírito Santo são esses: amor, fidelidade, mansidão, paz, alegria, né? Humildade. Esses são os dons que Deus quer nos dar. E a gente só tem essa intimidade com Cristo quando a gente tem tempo mais para Cristo do que para as coisas dessa terra. Quando a gente começa a andar com Cristo, a gente começa a ser parecido com Cristo, nas atitudes, né, em tudo. Mas isso é preciso uma comunhão diária. Tudo que a gente for fazer, que possamos convidar Cristo para estar conosco. E quando você aprende a andar com Cristo, você também recebe o Espírito dele, que são esses, né? Que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, coisas que a gente quase não vê no nosso meio. Pessoas mansas, são poucas, são raras as pessoas que têm o fruto do Espírito, que é a mansidão, a humildade, a paciência. A gente quase não tem visto isso ao nosso redor. Mas aqui a gente aprende andando com Cristo, falando de Cristo, né? Os discípulos, cada um tinha um jeito de ser, mas quando eles começaram a andar com Cristo, eles aprenderam com Cristo. Claro que teve um ou outro que andou com Cristo, mas ele não quis receber aquilo que Cristo dava todos os dias, o ensinamento. E para isso é preciso a gente entrar em constante oração, clamar, se for possível até chorar, para que Jesus Cristo lhe dê o Espírito dele, né? Porque sem isso, a gente não tem condições de fazer a vontade de Deus, não temos condições. Às vezes vamos para a igreja por ir, tudo é igual, passa ano, entra ano, e a gente naquela mesma situação. A gente não fica intimamente com Cristo. E tudo que Jesus quer é que vivemos com Ele, seja no trabalho, seja na tarefa do dia, do lar, fazendo comida, estando com amigos, sempre ali, com propósito, ali de falar de Cristo, de estar com Cristo a sós, né? De andar com Ele, de viver aquilo que Ele nos ensina todos os dias. A intimidade com Cristo. Ler a palavra de Deus todos os dias, pedir sabedoria para que possa entender a palavra, né? Ter cultos familiares no seu lar, né? Todos os dias, de manhã acordar e à noite antes de dormir. Isso é intimidade com Cristo, né? Se você está trabalhando, você pode conversar com Cristo ali em pensamentos. Se você está viajando, enfim, onde que você esteja, você precisa levar ali a sua mente em oração. E tudo que você fizer, colocar nas mãos de Cristo primeiramente, né? Ou seja, viver com Cristo. E a partir desse momento que você começar a andar com Cristo, valorizar tudo aquilo com Cristo, você vai se tornar parecido com Ele. Quando você anda com pessoas de má fama, você vai fazer aquilo que eles fazem. Quando você anda com pessoas brutas, vamos dizer assim, ignorantes, quando você começa a ter essa convivência, você vai se tornar também esse espelho, né? Mas quando você começa a andar com Cristo, através da oração, através da palavra,
através da oração sozinha, ou sozinho com o Pai, todos os dias tirar um momento para estar com Cristo, você começa a ser parecido com Ele em todos os aspectos. Eu acredito que era João, que ele era conhecido como trovão, né? Imagina, acho que era daquele que qualquer coisa, né, explodia. Mas a partir daquele momento que ele conheceu a Cristo, que ele começou a andar com Cristo, ele foi conhecido como o apóstolo amado. Ele foi conhecido como um apóstolo, né, de amor, porque ele começou a andar com Cristo. E a partir do momento que ele começou a andar, a caminhar com Cristo, ele se tornou parecido com Cristo. E ele se tornou o discípulo amado de Jesus, né? Então, vale para cada um de nós que possamos andar com Cristo todos os dias, falar com Cristo, ter a mansidão de Cristo, ter a humildade de Cristo, o domínio próprio. Isso que devemos ter é uma coisa que precisamos trabalhar muito, é ter domínio próprio. É ter o domínio próprio. E isso é um dos dons do Espírito Santo. Às vezes a gente não consegue ter domínio em frente de um pudim, né? Às vezes a gente não consegue ter um domínio. A gente não consegue ter um domínio em frente de um bolo de chocolate, né? Imagina em outras coisas. E do Espírito de Deus é domínio próprio, né? O amor, a alegria, a paz, o amor. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela é alegre. O semblante dela é um semblante de paz. É uma pessoa em que a gente gosta de estar, que a gente gosta de se comunicar. É quando a gente vê uma pessoa que tem aquele semblante de paz, de humildade, de mansidão, de calmaria, de alegria, de amor. Isso é o dom do Espírito Santo. Hoje a gente tem visto, tem notado que as pessoas agridem outra por coisas banais. Outras até matam, né, por besteiras. As pessoas estão assim, as pessoas estão doentes espiritualmente, né? As pessoas já não têm paciência com seus filhos, com seu cônjuge, com seu amigo no trabalho, com seu chefe. Os chefes já não têm paciência com os funcionários, tratam de qualquer forma. Né? Então o mundo precisa acordar, o mundo precisa conhecer a Cristo. O evangelho precisa ser levado a esse mundo, essas pessoas. As pessoas correm o dia todo atrás de dinheiro, atrás de coisas supérfluas desse mundo. E elas estão esquecendo da vida espiritual. Diante de Cristo não há outro lugar melhor para estar. É diante de Jesus, de joelhos. É lendo a sua palavra, é buscando o entendimento. É pedindo diariamente pelo Espírito Santo. E Jesus, ele está todo o tempo ao nosso redor. Jesus, ele só quer algo. Ele só quer o teu coração e o meu coração. Mas que esse coração seja todo dele. Que os nossos corações sejam completamente só dele, de Jesus. Porque se a gente buscar a Cristo, mas a gente continuar sendo aquela pessoa que a gente é, com aquele caráter ruim, que a gente nasce por causa do pecado, não adianta nada.
preciso você levar aos pés de Cristo. Senhor, me transforma. E pode falar, eu sou assim, sou raivoso, não tenho paciência, sou mentiroso, gosto de enganar as pessoas, sou raivoso, trato mal as pessoas. Fala isso para o Senhor. Fala todos os dias, tendo ali o encontro com Cristo. Ele vai te mudar. Porque ele só pode te mudar se você aceitar. Ele só pode entrar em ti, o Espírito, se você pedir pelo Espírito Santo. E hoje quase a gente não vê essas pessoas, são raras. E se você conhecer pessoas assim, louvado seja Deus. E cuide desse irmão, dessa irmã, para que não caia. Porque o mundo hoje está muito mal, está muito sujo. E geralmente as pessoas assim, elas são muito criticadas, elas são muito atacadas por outras. Mas isso daí a gente já sabe quem está por trás. Mas a melhor coisa que você possa fazer e eu é estar aos pés de Jesus, pedindo pelo Espírito Santo, ao acordar e ao anoitecer. Peça pelo Espírito Santo, para que Ele possa te dar esses dons, né? Tirar a inveja. Infelizmente, no nosso meio existem milhões de pessoas invejosas, né? E a gente sabe que a inveja vem do tempo de Lúcifer, né? Então, a maioria vive com esse pecado da inveja, da mentira, da discórdia, né? Dentro da igreja, pessoas que falam mal um dos outros. E isso aí a gente sabe que é o espírito imundo de Satanás. Então, para isso é preciso a gente buscar a Cristo. É preciso a gente todos os dias buscar pelo Espírito Santo de Deus. Buscar por esses dons, né? O dom da mansidão, da humildade, do amor, da alegria, da paz. Quando eu aceitei a Cristo, que eu me batizei, eu nunca esqueço. Eu tive uma paz tão grande, tão imensa, que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: Vanusa, hoje tu tá tão diferente. É o Espírito Santo. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Mas a partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador, quando você deixa a vida velha e vai ter a vida com Cristo, andando com Cristo, você muda, o seu semblante muda. Você sente uma paz, né? E essa paz é quando você busca Cristo, quando você tem intimidade com Cristo, quando você coloca Cristo como seu melhor amigo, aí sim você vai ter essa paz. Claro que tem tempo que a gente passa por dificuldades, por problemas, aí que a gente tem que buscar a Cristo mesmo. Aí que a gente tem que se ajoelhar e se prostrar diante de Cristo. É quando você está passando por tribulações. A vida do cristão não é só paz ou alegria. A vida do cristão também passamos por dificuldades, mas que não venhamos deixar dificuldades nos vencer, porque Cristo já venceu por nós. Só basta a gente erguer a cabeça, confiar em Deus e seguir em frente, e fazendo o que é correto diante de Cristo. Não tire proveito das pessoas bondosas. Não seja egoísta. Tem pessoas que, quando estão precisando de você, elas fazem tudo, elas ficam ali te bajulando. Mas a partir do momento que ela não precisa mais de você, e quando você pede um favor delas, elas simplesmente não te ignoram. Pessoas dentro
dentro da igreja, infelizmente. Está cheio de pessoas egoístas no mundo. Pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo o coração não se rendeu a Cristo. Continua duro, ruim, né, cruel. E a gente almeja ir para o céu. Lá no céu não vai ter gente assim. Jesus, ele não vem buscar os egoístas. Ele não vem buscar aqui os ruins, as pessoas más, pessoas que não gostam de fazer um favor para outra. Infelizmente, Cristo, ele vem buscar aqueles que parecem com ele. É claro que Jesus, ele vai nos julgar conforme a luz que a gente recebeu. Mas quando você tem uma vida de leitura da palavra, lê a palavra todos os dias, mastigá-la. Quando você não entender, você peça, Senhor, me dá entendimento que eu não estou conseguindo entender. Deus vai te mostrar. Então é isso, que possamos todos os dias buscar pelos dons do Espírito Santo de Deus. Que possamos ser pessoas aqui cheias do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu trouxe para nós, a nossa reflexão desse dia, que possamos meditar nela, que possamos ler a palavra, no livro de Gálatas 5, versículo 22 e 23, que possamos meditar nela e pedir pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, para que Jesus possa nos transformar de verdade, que possamos ser verdadeiros cristãos. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Deixa o seu like, divulga esse vídeo. Eu não quero dinheiro por isso. Os meus vídeos aqui são tão simples. Não coloco nada além só da palavra de Deus. Mas isso porque eu ouvi a voz de Deus. Ele disse para eu fazer isso. Eu só quero que a palavra seja expandida, que o evangelho seja levado. Por isso eu conto com o seu like. Eu conto com o seu compartilhamento. Para que possa crescer a mensagem. Para que esse vídeo possa ir em outros ouvidos, outras pessoas. Às vezes as pessoas ouvem, mas não deixam like, não divulga, não envia. A gente precisa fazer isso, a gente precisa divulgar o evangelho. Eu não preciso de dinheiro, não. Graças a Deus, Deus me dá meu sustento todos os dias. Eu só preciso que essa mensagem seja levada, que vocês possam compartilhar, possam deixar seu like. E se vocês fizerem isso, vocês estão ajudando na pregação do evangelho. Porque cada dedinho, cada like faz com que esse vídeo possa chegar em outras pessoas que necessitam receber a mensagem. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Graça e paz.